Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para seguir a nossa formação. Neste mês de maio, a nossa terceira formação, vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição. Nós já falamos sobre a maternidade divina, já falamos sobre a virgindade perpétua e hoje vamos falar sobre, então, a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição ensina que Maria foi redimida de uma forma mais sublime por seu Filho. Ela é cheia de graça antes mesmo da encarnação. A santidade de Maria tem também uma característica que a coloca acima de qualquer pessoa no Novo e no Antigo Testamento. É uma graça incontaminada. A Igreja Latina chama de Imaculada e a Igreja Oriental de Toda Santa. Então nós inclusive recordamos aqui aquilo que diz São Lucas no capítulo 1, versículos 28 e 30 do seu Evangelho. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar um significado semelhante à saudação. O anjo disse-lhe então: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Então, o que significa mais profundamente afirmar e crer que a Virgem Maria ela é imaculada? O Catecismo da Igreja Católica, no número 490, nos diz que, para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sobre a moção da graça de Deus. Então, é preciso compreender, em primeiro lugar, que Maria, ela necessariamente precisava estar preservada do pecado original e de toda e qualquer mancha de pecado, estar como a saúda o arcanjo Gabriel, cheia de graça. Por quê? Para que no seu coração, ela pudesse assentir com essa missão que Deus concedia, a ela de ser a mãe do Salvador. O catecismo ainda segue. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada da graça de Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então aqui, meus irmãos, a gente pode até parar e observar pelo aspecto histórico, o dogma da Imaculada Conceição, ele é razoavelmente recente, no sentido de ser proclamado. A Igreja sempre acreditou na concepção imaculada da Virgem Maria, que ela foi concebida preservada do pecado original, preservada da desgraça do pecado. Mas a Igreja veio proclamar, em termos de história, diríamos assim, bastante recentemente, no ano de 1854. Então nós temos aí mais ou menos uns 150 anos, 160 anos da proclamação deste dogma. E alguém poderia então aqui questionar como que Maria poderia ser concebida ela mesma, preservada do pecado original, né? Então aqui a doutrina da Igreja nos ensina que
foi aplicada a conceição da Virgem Maria, ou seja, no momento em que a Virgem Maria ela foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, Deus aplica as graças que o seu próprio Filho Jesus Cristo alcançaria na cruz a ela. Ou seja, os méritos, né? Cristo, ele morre na cruz, ele dá a sua vida por nós na cruz para a nossa redenção, para nos redimir do pecado original e nos dar a possibilidade da salvação. Então, estes méritos que Cristo alcança na cruz, eles são já aplicados na conceição, na concepção da Virgem Maria, lá no momento em que ela é concebida, né? Aí alguém diria, mas poxa, como que isso acontece se isso, né, são anos antes, né, da própria cruz de Cristo, né? Então, aqui nós, é claro, olhamos pelo aspecto da fé, sabemos principalmente que para Deus nada é impossível e sabemos, é claro, né, aqui entra uma questão também de compreensão filosófica, diríamos um pouquinho, de que Deus, ele não está preso ao tempo nem ao espaço. Por isso, para Deus não é impossível aplicar algo, né, como isso, né, aplicar os méritos de Cristo na cruz, que vão acontecer posteriormente ao nascimento de Cristo mesmo, à concepção própria da Virgem Maria no seio de sua mãe. O catecismo ainda segue nos dizendo: esta santidade, ela resplandece absolutamente única, na qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição. Lhe veio inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a sorte de bênção espiritual no céu em Cristo. Ele a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Então, né, nós vemos essa questão do desígnio. Deus a escolhe desde toda a eternidade para ser a mãe do seu filho. E por isso, não é, no momento da sua concepção, ela é então preservada do pecado original. Então, é nisto que consiste o dogma da Imaculada Conceição. Vamos aqui apenas, né, a título de desenhar um pouco melhor o que significa este dogma, ler um pequeno trecho da bula papal de Pio IX, quando foi proclamado este dogma. Diz o Papa Pio IX: por uma graça e favor singular de Deus Onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Então, a síntese do dogma é isto: em previsão dos méritos de Jesus Cristo na cruz, ela foi preservada no momento da sua concepção, sem a mancha do pecado original, não é? Então, ela foi preservada desta mancha. E por fim, eu gostaria aqui, né, para elucidar como de fato, né, Deus ele abençoa a sua igreja com o dom do Espírito Santo, elucidar algo muito interessante a nível de história, não é? O dogma da Imaculada Conceição, como já foi mencionado, ele foi proclamado no ano de 1854. Então, oficialmente, a igreja vai lá e solenemente proclama este dogma. Maria, ela é imaculada, ela foi preservada do pecado original. Apenas 4 anos depois da proclamação deste dogma, em Lourdes, na França, a Virgem Maria, nas suas aparições a Santa Bernadette Soubirous, quando Santa Bernadette pergunta a ela
quem ela era, ela responde: Je suis Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Então, apenas 4 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, a própria Virgem Maria, recordando aqui, numa das poucas aparições que são reconhecidas oficialmente pela Igreja, a Virgem Maria se declara: eu sou a Imaculada Conceição. Então, meus irmãos, é nisto que consiste esta verdade de fé que nos é proclamada e que nós celebramos todo dia 8 de dezembro. Vamos então agora, encerrando mais essa nossa formação, invocar a graça de Deus e a bênção sobre nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.